Eu também. É com muita honra estar aqui para falar da palavra. O convite foi feito, o desafio foi feito e, como diz a palavra, um bom soldado tem que estar preparado. E eu espero que a palavra seja dita e verdadeira, para que cada um dos meus irmãos compreenda. Amém? Então, a palavra de hoje é ser forte. Em Romanos 1, Romanos 15, 1. Amém, irmão? Amém. Portanto, os que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém? Irmão, para que nós sejamos fortes, nós somos que nem o atleta. O atleta, ele se prepara, ele se alimenta, ele se exercita, para que ele possa fazer ter um bom treinamento, para que ele tenha a vitória, né? E nós cristãos não somos diferentes, irmão. Nós temos que estar alimentados com a palavra, exercitado com ela, para que nós possamos estar preparados para onde nós estivermos, estar com ela exercitada, preparada, para que nós possamos falar para aquelas pessoas, irmãos, pessoas de fora que estão fracos, que estão precisando da palavra. Então, nós estando alimentados com ela, exercitando ela cada dia da nossa vida, nós estamos sempre prontos para dar essa palavra de força, para que essa pessoa venha a ser forte como nós estamos. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos fortes, nós somos vencedores, nós treinamos, alimentamos e treinamos para estar aqui hoje, uns para falar, outros para ouvir, para se fortalecer mais da palavra. Porque a gente estando forte, irmão, a gente está pronto para ajudar um irmão que esteja necessitado, né? Esteja fraco, esteja necessitando. Às vezes é só uma palavra, um abraço de cada um de nós que estamos fortes, fortalece o irmão, né? Muitas vezes a gente fica pensando, será que o irmão quer um abraço? Será que o irmão não quer uma palavra? Não, irmão, nós estamos preparados para isso. Ele não quer, a gente tem que levar para ele. Amém? E deixar uma mensagem aqui que diz assim mesmo: ser forte, ser forte não é impor seus direitos, é conseguir abrir mão dele em favor do próximo. Muitas vezes a gente não quer ir, a gente vê o irmão, não procura perguntar, saber. A gente não quer abrir mão do nosso conforto, às vezes, para ir na casa do irmão, né? Então, ser forte é ser um atleta de Deus, estar preparado para qualquer hora. Então, só essa palavra que eu deixo aqui para os meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela palavra. Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que tu me deste, Senhor, para passar para os meus irmãos, e que eu seja sempre forte, Senhor, que os meus irmãos estejam sempre fortes, Senhor, para suprir a necessidade dos irmãos que estão necessitados, Senhor, da tua palavra, do teu aconchego, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse momento, Senhor, que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui para passar essa palavra para meus irmãos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo meu dia, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, também pelos meus irmãos que vão louvar, Senhor. Que o Senhor esteja usando grandemente eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Nós celebramos o Teu nome, Jesus, nessa noite, Senhor. Senhor é o Deus da nossa confiança, o Deus da nossa esperança, Deus. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver e ser feliz. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver e ser feliz. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver e ser feliz. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver e ser feliz. Não dá, não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver e ser feliz. Não dá. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és merecedor, Senhor Deus, de toda a nossa adoração, Pai. Aqui nesse lugar, aqui nessa noite, declare o seu amor ao Senhor. Declare toda a sua adoração ao Senhor nessa noite. Esqueça quem está ao seu lado, esqueça quem está do outro lado. Olhe para o alto e louve ao Senhor. Ele sim é merecedor de nossa adoração, de todo o nosso louvor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias te damos nesse lugar, Senhor. Aleluia.
isso estou aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória te damos, Senhor Deus. Meu coração eu entreguei a Ti, sim, Senhor, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, declare isso nessa noite. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Declare nessa noite: Jesus, te adoramos, Senhor. Meu coração eu entreguei a Ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Bem alto, diga ao Senhor nessa noite: Jesus, a tua igreja clama a Ti, Senhor. Quero ser a canção
obrigado nessa noite, ó Deus. Não estamos aqui em vão, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, para estar na tua presença, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, nesse lugar. Aleluia, Deus, aplaude o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Precisamos voltar à essência do amor, a essência da adoração. Aleluias. Aleluia, Senhor. Como nós te adoramos essa noite, ó Deus. Receba todo o nosso louvor a ti, Senhor. Um louvor sincero, Pai. Aleluia, Deus. Pai Santo, Senhor. Aleluias. Aleluias. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Sim, Senhor. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ó Deus, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos nesse lugar, Deus. Aleluia. E de imensurável valor, e de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Aleluia, Deus. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Aleluia. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Oh, mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A
lugar. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmão? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dele como propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao doador alegre. Amém? Que vai ofertar, que vai dizimar. Coloque aí no seu coração, para que nós possamos orar pelas essas ofertas. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que vai te ofertar, Senhor, que vai devolver teu dízimo, Senhor. Que o Senhor multiplique, Senhor, que o Senhor dê àqueles que não têm, Senhor, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor dê provisão, Senhor, para ele, Senhor, que ele não venha se entristecer, Senhor, e cada um doe aquele que o seu coração agradar a Deus. Amém. Pai maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por cada um que contribuiu, Senhor. Que o Senhor aumente o celeiro de cada um, Senhor. Aqueles que não têm, Senhor, mais uma vez eu te peço, envie provisão, Senhor, no celeiro deles, Senhor, para que eles possam ter, Senhor, o alimento de sua residência, Senhor. Não falte nada para eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Obrigado, Senhor. Vou chamar aqui o pastor que vai nos alimentar com a palavra aí. Vamos orar aqui para o nosso pastor. Amém. Já é abençoado, né, irmão? Todos nós sabemos disso, mas, Senhor, meu Pai, aqui está teu filho, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, mais uma vez, Senhor, sábio ele já é, Senhor, sabedoria tu já desce para ele, mas, mais uma vez, usa teu filho, Senhor, para que toda a palavra que ele for dita aqui, Senhor, seja ouvida e compreendida por cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, Senhor, amém. Obrigado aí. Aleluia. O Senhor é bom, tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Quero dar alguns avisos bem importantes, tá? Neste sábado, a igreja Gênesis, a IB Gênesis, Missão Gênesis, lá do bairro Santa Catarina, em Castanhal, vai estar de aniversário. Então, se você tiver condições e desejar ir, sábado à noite, vai ser um culto de ação de graças lá. Vai ser um tempo muito bom, tá bom? Sábado. Veja aí, converse com algum irmão que tenha transporte, que caiba você. E aí, se você deseja ir, claro, tá bom? Mas acontece sábado lá o aniversário. 7 anos, né? Se não me falha a memória, da Missão Gênesis. Bênção de Deus. Eu ia lá, era só um barraquinho. Quando eu ia lá no início da missão, era só... Ainda tem um barraquinho lá ainda. Que nem aquele onde o pastor fez lá, que vai criar porco que não criou porco, pastor João. Daquele jeitinho era lá a igreja. E hoje tem um templo muito bonito, os irmãos lá muito perseverantes. Amém, irmãos? Muito perseverantes. E
O aniversário é sábado. O aniversário é domingo, dia 1º, mas eles vão comemorar sábado para que outros irmãos de outras congregações possam estar lá com eles, tá bom? Então, se você quiser e puder, está feito o convite sábado. Aí você me avisa que o pastor Luiz Alves me mandou mensagem hoje, dizendo que vai organizar uma merenda lá. Aí, se você for, me avisa só para a questão de quantidade lá para os irmãos, tá? Amém? Glória a Deus. Domingo, pela manhã, a partir das 11 horas, todos os líderes de célula lá em casa, tá bom? Nós vamos ter um momento de comunhão e de edificação. Então, no domingo, a partir das 11 horas, todos os líderes, líder auxiliar, lá em casa, você leva o seu almoço, tá bom? Aquilo que você for almoçar domingo, você leva. Se é peixe assado, leva. Se é jabá, você leva, tá bom? Não se constranja por nada. Nós vamos fazer uma mesa, um amontoado de gente lá, e nós vamos ter esse domingo de comunhão e de edificação também, tá bom? A partir das 11 horas. Aleluia. Muito bem. Não falte. Leve sua família e vamos estar juntos lá nesse dia, tá? Toda a liderança da igreja, todos os líderes. Amém. Domingo nós temos o nosso culto de Santa Ceia, 1º de maio. Nosso culto de ceia, às 18 horas. E segunda-feira em diante, nossa semana de oração sobre a responsabilidade da Secretaria de Missões. Esse mês de maio aí que se aproxima, nós temos o prazer e o privilégio de termos nossa primeira conferência, amém, irmãos, de missões aqui na IB. Então, na IB CMA, de 2 a 6 de maio, a nossa semana de oração. No meio da semana, dia 5, o culto da família, também sobre a responsabilidade da Secretaria de Missões. No dia 7, 18 horas, sábado, momento só para as mães, para as mulheres, perdão, todas as mulheres estarem aqui na igreja, a partir das 18 horas. E no domingo, dia 8, nosso culto de celebração e também homenagem ao Dia das Mães. Amém? No dia 9, é uma segunda-feira, nós vamos fazer um momento de oração aqui pela igreja. Aqui na igreja, pela conferência. Já é a semana da conferência e nós vamos fazer uma mini vigília, começando aí 19 horas. E vamos até a hora que Deus permitir, tá bom? Durante um dia, jejuar, orar e à noite estarmos aqui em consagração por esse tempo que acontece de 13 a 15 de maio, a nossa conferência. Aleluia, irmãos. Pastor Ellison, pastor Vernes vão estar aqui conosco na conferência. Pastor, acho que é Ellison, Alisson, alguma coisa parecida. Ele vai estar sexta e sábado. No sábado à tarde ele vai fazer 2 momentos. Sábado a gente começa às 17 horas e ele vai ministrar a palavra e depois vai falar sobre o evangelismo na prática, tá bom? Então ele vai ministrar um texto, uma palavra ao nosso coração e no final desse primeiro período da tarde, ainda das 5 horas, ele vai dar uma aula prática sobre evangelismo. Eles trabalham com esse evangelismo de rua em Castanhal. Uma noite dessa estávamos em Castanhal e vi uma tropa ali perto do mercado evangelizando os mendigos que dormem à noite por ali, que ficam por lá. Então, eles têm isso na prática e vai compartilhar conosco um pouquinho disso. Amém? No sábado à tarde da nossa conferência. À noite vamos estar com o Vernes e domingo também. Amém, irmãos? Domingo, dia 15, será nosso culto de missões. Nós vamos engatar missões nesse final de semana inteiro. No final da nossa conferência, domingo pela manhã, nós vamos fazer uma chamada de vídeo com o nosso pastor, amigo, irmão, lá de Moçambique, pastor Luiz. Já combinei com ele, então no final da conferência nós vamos nos conectar aqui com uma chamada de vídeo e ele quer ver os irmãos aqui na igreja, quer poder sentir o calor da igreja aqui nesse dia. Amém? Então nós vamos fazer no domingo, porque quando estiver encerrando por volta das 11 horas, é lá em Moçambique, 4 da tarde. Se a gente for fazer à noite, lá já é de madrugada. Então já não é bom
ele tem que estar acordado nos esperando fazer essa chamada de vídeo, tá bom? Então, no domingo pela manhã, nós vamos vê-lo, você vai poder vê-lo, e ele poder ver você. Tem um tempo muito precioso de Deus na nossa conferência de missões. Aleluia. Muito bem. Você, homem de valor, que deseja ir para a conferência em Castanhal, a conferência esse ano, Homem de Valor, já é o 7º ano, acontece de 24 a 26 de junho, tá bom? Pulseiras vão estar disponíveis no valor de R$ 35. Então, se você deseja, o primeiro lote será pedido dia 10, até o dia 10 de maio, tá bom? Então, se você quer ir para a conferência Homem de Valor em Castanhal, você já vai aí se organizando, se preparando financeiramente, para até dia 10 dar seu nome, para poder vir logo as pulseiras, tá bom? 10 de maio. Pastor, só vou ter para frente. Não tem problema. Mais para frente você compra a sua. Mas a partir do dia 10, já vai estar disponível as pulseiras, tá bom? É limitado, então não deixe para cima da hora para você não ficar de fora do Homem de Valor 2022. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, foi muito aviso hoje, né? Foi por demais, por bastante, né? Aleluia. Abra comigo Gênesis capítulo 12. Eu quero pegar esse texto por base para tratar de 10 assuntos, 10 atitudes, de 10 coisas. Não sei como você queira falar, chamar, mas eu quero falar sobre 10 coisas que a nossa casa precisa ter, que o nosso lar precisa ter. Amém? Gênesis 12, do verso 1 ao 3, diz assim o próprio Senhor a Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo: todas é todas. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos e oramos pelo nosso coração, que está diante da tua palavra, e ela que é como uma espada de 2 gumes, e damos ao Senhor liberdade para que ela penetre em nós e possa dividir aquilo que é carne daquilo que é espírito, possa dividir aquilo que é alma e daquilo que é corpo, aquilo que é natural. Que o Senhor traga discernimento do nosso coração e da intenção do nosso coração. Por isso eu te agradeço, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dai-nos, ó Pai, entendimento e compreensão, e nos dá principalmente, Senhor, força, sabedoria e vigor para pôr esta palavra em prática na nossa casa todos os dias. Desde já creio na tua obra que o Senhor fará em nós através dessa palavra, e eu já te agradeço por isso. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu oro assim crendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus já tinha, sempre teve e nunca mudou o desejo de abençoar todas as famílias. Tanto que quando Ele faz todas as coisas, que Ele cria todas as coisas, a primeira coisa que Ele põe no jardim é a família, o casal, para que dali viesse a ter muitos frutos. Aleluia. Tanto que Ele diz para Adão: meu filho, vai lá e enche a terra, tá bom? Capricha, enche a terra, povoa toda a terra. Então, a característica e desejo de Deus, além de desejar a família, de projetar a família, é de que esta família seja bendita. E bendito, irmãos, o texto bendito fala de alguém que quer abençoar. Amém? Deus querendo abençoar. A mesma palavra no hebraico, você vai encontrar ela sendo traduzida em alguns trechos, em algumas partes, como alguém que se ajoelha. Então, todas as vezes que nos prostramos, é sinal de que nós somos benditos. Amém? Por que, pastor? Porque a nossa melhor posição diante de Deus é quebrantado, é aos pés.
Aleluia. Se Deus deseja sempre abençoar as famílias, e Ele fez isso com o pai da fé, eu e você precisamos ter de lição de que a minha casa, a minha família, precisa ser um lugar onde Deus é conhecido. Aleluia. Primeira característica que a nossa casa precisa ter é que Deus seja conhecido dentro dessa casa. Deus precisa se revelar a essa família e essa família revelar a Deus, tanto aos que estão dentro da sua casa, quanto aos que estão fora da sua casa. Amém? Quando Deus tira Abraão do meio da sua parentela, era com o propósito de afastá-lo de toda a idolatria que seu pai e a sua família vivia. Deus estava separando Abraão e Sara, sua esposa, para um propósito de santidade, para um propósito onde Abraão conhecesse a Deus profundamente. Amém? Por isso a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, precisa ser um lugar onde Deus é conhecido. Amém? Abra um texto comigo, mais um, né? Vamos ler 2 textos nesse ponto. Primeiro que eu quero que você abra é Juízes capítulo 2, verso 10. Juízes 2, verso 10. Eu peço que você anote e, se for possível, você leia no Data Show, tá bom? Se você for bom de Bíblia, você me acompanha. Mas eu tenho muitos textos para a gente meditar e eu preciso correr com o tempo, tá bom? Juízes 2, 10. A Bíblia diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Diga comigo, misericórdia. Uma geração que surgiu, que não conhecia o Senhor. Agora volte um pouquinho para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Verso 5 até o versículo 7 de Deuteronômio, tá bom? Capítulo 6, verso 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, que estarão no teu coração, que te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então perceba que a ordem em Deuteronômio era para que o pai ensinasse seus filhos, fizessem Deus conhecido dentro da sua própria casa. Só que eu só ensino meu filho, eu só revelo Deus ao meu filho se eu amo a Deus. Antes de Deus falar para os pais ensinarem os filhos, Deus diz para os pais amarem Ele. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque se você não ama, não tem como você ensinar. Se você não o conhece, não tem como você ensinar sobre isso. Não tem como você falar de Deus se você não conhece a Deus. Amém, irmãos? E quando eu olho para Juízes, morreu toda a geração de Josué, irmãos. Josué, Caleb, toda aquela geração que herdou a terra, que conquistou a terra, morre. E eles falharam. Porque a primeira e principal ordem para os pais era ensinar, inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Amém? Pastor, tem que ser chato com meu filho? Tem. Com a palavra e o conhecimento da palavra, sim. Amém, irmãos? Inculcar, colocar dentro da cabeça dele a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Aleluia. Senão, nasce uma geração que não conhece a Deus, que se perde, que se desvia por falta de conhecimento. Posso prosseguir? Segundo ponto, o nosso lar, a nossa casa, precisa ser um lugar onde Deus é glorificado. Ele precisa ser conhecido e agora glorificado. Amém? Tudo que devemos fazer em nossa casa deve ser
para a glória de Deus. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10, 31. Para mim um texto conhecido, e creio que para a maioria dos irmãos também. Mas é importante realçar esse texto. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Onde você come? Na sua casa. Onde você bebe? Na sua casa. Onde você deve glorificar a Deus? Na sua casa. Fazendo o quê? Todas as coisas. Tudo o que acontece na nossa casa deve ser para que Deus seja glorificado. Marido e mulher no seu leito, quando estão tendo a sua intimidade, deve ser para a glória de Deus. O leito não pode ser com mancha, mas ele deve ser imaculado. Amém, irmãos? Porque a nossa casa ela deve glorificar ao Senhor em todas as horas, em todos os âmbitos e momentos. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 16, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, e o verso 28. 1 Crônicas 16, 28. Davi escreve assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Quem deve tributar glória e força ao Senhor? As famílias. A família, ela deve ser um ambiente, um lugar onde Deus é glorificado. Amém? Na sua casa, lá no seu leito, Deus deve ser conhecido e glorificado. Posso prosseguir? Terceira coisa que não pode faltar em nossa casa, no nosso lar, é o respeito e o amor. E eu fiz questão de botar junto algumas palavras, porque não tem como você separar o respeito do amor. Você está me entendendo? É você misturar algo e dizer assim: não, eu te respeito, mas eu não te amo. Ou eu te amo, mas eu não te respeito. Não tem como, irmãos. Não tem como você desvincular o respeito do amor. Amém? E na sua casa precisa ter respeito e amor. Abra comigo Efésios capítulo 5. Eu creio que é um texto já bem conhecido, bem lido, mas nada melhor do que relembrar. Nada melhor do que consolidar aquilo que já aprendemos. Amém? Efésios 5, eu quero ler com você somente o verso 33. Somente o último versículo desse capítulo. Diz assim: não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O marido ama, a esposa respeita. Por isso não tem como você desvincular isso, o respeito e o amor. Se nós nos tornamos uma só carne quando casamos, e o marido deve amar e a esposa respeitar, não tem como separar isso. Todo homem que ama a sua esposa, a respeita. Amém? Toda esposa que ama seu marido, o respeita. Posso prosseguir? Continue, capítulo 6 de Efésios. Segunda parte que precisa ver: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas bem-sucedido, sejas de longa vida sobre a terra. Amém, irmãos? Perceba que o lar, a família, ela precisa ter esse ambiente de respeito, tanto entre marido e mulher, quanto os filhos com os pais, e os pais também precisam respeitar os filhos. Os pais também precisam ter discernimento em respeitar os filhos.
Se você continuar lendo o texto, e vós pais, verso 4, não provoqueis vossos filhos a ira. Como um pai não pode provocar? Respeitando seu filho. Amém? Quando eu conheço meu filho, fica mais fácil de eu lidar com ele. E eu digo para você, pai, seja amigo do seu filho. Eu sei que quando eles vão crescendo, parece que vai gerando uma distância entre pai e filho. Estou sentindo isso na pele. Mas isso é uma questão natural? Sim. Nossos filhos vão crescendo e nunca ficarão debaixo das nossas asas. Eles vão criar asas e vão voar. Amém, irmãos? Eles vão voar. A gente voou da nossa casa. E a gente agora quer os filhos aqui grudadinho. Não, meu irmão. Do mesmo jeito que a gente voou fora, eles precisam para amadurecer, para crescer, para terem suas famílias. Amém? E isso é respeito. Respeito. Conheci pais que faziam chantagens emocionais para que os filhos nunca casassem. Conheci pais que dizem, ai meu filho, se tu for eu vou morrer, quem vai cuidar de mim? E quando eu fico, meu irmão, tu nasceu só e vai morrer só. Mas eu conheci pais, irmãos, que faziam chantagem com os filhos. E o filho recebeu aquilo de uma forma tão profunda, que ele dizia, não. Eu disse, por que você não casa, não avança nesse sentido na vida de casar? Se os meus pais, quem vai cuidar? Se você. Então, por isso que eu não posso casar. Quem te disse isso, varão? Você casa e continua cuidando dos seus pais. É o processo natural da vida. Mas os pais faziam chantagem. E eu vou lhe dizer, ele já tem mais de 40 anos hoje, ainda não casou. Por quê? Por causa da chantagem emocional. Por isso, pai, respeite as etapas do seu filho e quando chegar o tempo de ir embora, vá na paz. Deus abençoe sua vida. É respeito, irmãos. Isso é respeito e amor. Posso prosseguir? Amém, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 3, ainda falando sobre respeito e amor, de algo necessário e fundamental dentro de uma casa. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 6 e 7. 1 Pedro 3, versos 6 e 7. Podemos ler? Ramon está nos auxiliando aí? Isso, glória a Deus. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O homem que respeita e ama a sua esposa, ele tem as suas orações ouvidas, atendidas. Da mesma forma, eu me impressiono com esse texto porque Sara tratava seu esposo como Senhor. Não só pelo ser mais velho, não só ele ser um coroa, mas por respeito. Respeito. Amém, irmãos? E não sei se você percebe, as gerações que estão por vir, que estão nascendo, o que elas menos querem é respeitar. Infelizmente. E se não tem respeito, dificilmente tem o amor. Muito difícil. Posso prosseguir? Quarta coisa que não pode faltar em nossa casa e nem em nosso lar: segurança e propósito. E eu fiz questão de juntar essas duas palavras novamente, porque, irmãos, quando eu leio o texto do salmista dizer que os filhos são como flechas na aljava, nós percebemos que a flecha que está na aljava, ela está segura.
mas ela não deve ficar lá para sempre, porque ela deve alcançar o seu propósito. Amém? Você, pai, tem a responsabilidade de proteção, de gerar esse ambiente de segurança, mas você também é o responsável por lançá-lo. Você está aqui, papai? Você está me entendendo? E na sua casa precisa ter isso. Esse ambiente onde seu filho, sua filha se sinta segura. E de lá você, como pai, direcione, lance, arremesse ele, fleche ele para o propósito de Deus. Aleluia. Amém. Podemos ler. Eu quero ler 3 provérbios, tá bom? 3 provérbios. Provérbios 1, 33. Provérbios 1, 33. Todos acharam? Diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. Amém, irmãos? Aquele que fizer o quê? Que der ouvidos. Filhos, ouçam seus pais, para que vocês tenham segurança. Segurança. Toda decisão pautada na multidão de conselhos, ela tem 100% de chance de ser uma decisão acertada. Amém? Uma decisão sem nenhum conselho, bem provável vai dar furada. Por isso, se você der ouvidos, você vai ter um lugar de segurança. Posso prosseguir? Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Aleluia. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Amém. Um homem que teme a Deus, que tem em Deus o seu forte amparo, faz com que seus filhos tenham um lugar de segurança. Perceba como a instabilidade familiar produziu jovens e adolescentes que não têm segurança nem firmeza na sua própria identidade sexual. E isso é resultado de pais que não têm Jesus, não têm o Senhor como seu amparo seguro. Porque sabe quem gera o gênero ou confirma a vida sexual dos filhos? São os pais. O pai que diz, você é um bonitão, que vira para a mocinha, a criancinha e diz, você é minha princesa. Ele está afirmando a sexualidade da sua filha, do seu filho. Mas se este homem não tem temor do Senhor, o Senhor não é o seu amparo, os filhos não têm segurança. Como um adolescente vai ter segurança se ele não sabe se amanhã vai ter comida em sua casa? Porque seu pai recebeu e saiu para o boteco. Você está me entendendo? Como este filho tem segurança de dizer assim, não, eu vou para casa porque lá em casa eu vou ter amparo. Se eu chego lá e meu pai nunca está em casa. Os filhos, irmãos, eles são frutos. Eu já compartilhei isso, tá? Com umas 2 quinta-feiras eu acho que eu falei sobre fruto. Amém? Quando o pai está consolidado em Deus, no temor de Deus, seus filhos têm segurança. Seus filhos sabem onde buscar conselho, seus filhos sabem onde buscar refúgio. Aleluia. Porque seus pais são esse lugar. Posso prosseguir? Capítulo 18 agora, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quem que é nossa torre forte, irmãos?
O Senhor. Ele deve ser o nosso lugar de segurança. E se nós pais temos segurança em Deus, nossos filhos também estão seguros. Amém? E pai que tem segurança, que tem propósito, filhos têm segurança e têm propósito. Qual o propósito do seu filho? Lhe fazer feliz? Quem vai lhe fazer feliz é o seu esposo ou a sua esposa. Qual o propósito dos filhos? Você nunca parou para pensar e meditar sobre isso? Vamos ter que tirar um dia só para isso. Qual o propósito dos filhos? Amém? Nós precisamos buscar revelação do propósito de Deus para a vida dos nossos filhos. E a gente vai chegar lá já já. Aleluia. Podemos seguir? Muito bem. Quinta coisa que a gente precisa ter em nossa casa: honra. Nossa casa precisa ser um lugar de honra. 1 de Pedro, vamos ler Provérbios 11, 16. Vamos aproveitar que você está em Provérbios. Eu vou mudar a ordem aqui que não vai lhe atrapalhar não, tá bom? Provérbios 11, 16. Diz assim: a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riquezas. A mulher graciosa, ela recebe honra. Provérbios 31, 30 diz assim: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém, irmãos? Como uma mulher quer ser honrada pelo seu marido, sendo uma esposa graciosa, respeitando, amando, ela terá do seu esposo a honra devida. Amém? Do contrário também é verdadeiro. Se a mulher é briguenta, rixosa, não respeita, rebelde, como ela pode ser honrada? Como ela espera ser honrada? Podemos ler outro texto? 1 Pedro 2,17, põe aí, Ramon, para a gente. Preste atenção nesse texto. 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Quem nós devemos honrar, irmãos? Quem, irmãos? Todos são merecedores de honra. Pais, filhos, esposas, líderes, discipuladores, todos devem ser honrados. Mas a honra, ela é, além do reflexo de um coração que teme a Deus, o reflexo de uma vida que respalda aquilo que ele vai receber. Amém? Quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. A honra, ela é um reflexo da nossa vida. Aleluia. Amém, irmãos? A mulher, o homem, os filhos querem ser honrados, então seja alguém que mereça ser honrado. A mulher graciosa será honrada. O homem será honrado. Aleluia. Sexta coisa que a nossa casa precisa ter. Nossa casa precisa ter sonhos. Aleluia. A nossa casa precisa ter sonhos. E principalmente, realizações. Sonhar é bom? É bom. Realizar, muito melhor. Aleluia. Amém, irmãos? Sonhar é maravilhoso, irmãos. Mas realizar é melhor. Não é mais fácil, mas é muito mais prazeroso realizar
do que simplesmente sonhar. A gente sonha com o céu, mas, meu irmão, naquele dia nem se compara a alegria que vai ser de chegar na porta. Nem se compara com nossos sonhos. Amém, irmãos? A nossa casa precisa ter sonhos. Nós precisamos ter projetos, nós precisamos fazer isso e realizá-los. Todas as vezes que aconselhamos casais, quando já estão nos últimos dias para se casar, e principalmente os mais novos, eu gosto dos mais novos, por algo que eu sempre digo a eles. O que é o maravilhoso do casamento? É você ver as realizações conquistadas juntos. Irmãos, para mim isso é o barato do casamento. A gente casa e a gente olha para a cara do outro e diz, a gente não tem nada, a gente vai casar, vamos. E você começa a sonhar e construir algo. E de repente você olha para trás e lembra que não tinha nada. E hoje com a sua família, você construiu algo que era um sonho um dia. E hoje se tornou realidade. Irmãos, isso para mim é sensacional. E eu sempre digo para os mais novos, não, pastor, a gente vai casar e... Não, meu irmão, não se preocupe com isso aí não. Isso vocês vão conseguindo no decorrer da vida. Ninguém nasce grande não. Não é verdade? Ninguém nasce grande não. A gente nasce pequeno e a gente vai construindo as coisas. Eu digo para você, isso é o melhor do casamento. Eu olho hoje para a minha vida com Darliane, já se vamos aí para 17 anos de casado, e eu vejo aquilo que nós sonhávamos e aquilo que nós já experimentamos de realizações. Amém, irmãos? Ainda tenho sonhos, ainda não paramos de sonhar não. Ainda temos muitos sonhos. Mas isso é o melhor. Eu lembro-me que sempre que a líder dela, a Maria Carvalho, a irmã Maria Carvalho lá da igreja, olhava para a gente, em cada etapa da nossa vida, ela fazia questão de lembrar que quando ela nos conheceu, a gente morava num quartinho de kitnet. Ela nunca esqueceu isso. Quando conhecia Darli, eles moravam num quartinho de kitnet. Um fogão, uma cama, ventilador, uma cômoda. Irmão, contado. Dava num quartinho de 3x3. Ela dizia. E eu vi eles crescendo, mudando de casa. E aí a gente começou a procurar casa que cabesse a célula, que a gente pudesse reunir a célula em casa. E todas as vezes que a gente mudava, que ela via nosso crescimento, ela fazia questão de lembrar. Mas quando eu conhecia Darli, era lá no quartinho, lá atrás do kitnet. E toda vez que eu ouço isso, eu digo, meu Deus, como o Senhor foi realizando nossos sonhos. Amém, irmãos? A sua casa precisa ter sonhos. Por quê? Se a sua casa não tem sonhos, ela não tem objetivo. Leva a vida um dia após o outro. Mas se ela tem sonhos, você começa a orar, buscar, a trabalhar para que esse sonho se torne realidade. Amém? E eu quero ler um texto de uma família que tinha sonhos. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E eu vou ler textos salteados, tá bom? Creio que você conhece a história e eu vou lhe contando um pouco da história para a gente ganhar um pouco de tempo. Você achou? Versos 7 e 8 de 1 Samuel. Verso 7. Assim o fazia ele ano após ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? É porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Avance comigo para o verso 13. Versículo 13. Você achou? Muito bem. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma.
Por isso Eli a teve por embriagada. Avance para o verso 19 e 20. Versículo 19, verso 20. Diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, irmãos? Levante sua vista. Preste atenção em algo extraordinário desse texto, irmãos. Qual era o sonho da esposa? Ter filhos. E eu digo que nós, maridos, vivemos em muitos momentos da nossa vida buscando realizar nossos sonhos. E esquecemos que nossas esposas também têm sonhos. E perceba como Eucana foi, como diz a pastora de vez em quando para mim, insensível, no sentido de ano após ano, irmãos. Todas as vezes que tinham que ir ao templo, ela chorava. A outra sempre irritava, dizia: olha, eu tenho um. No outro ano ia, passava, ela disse: olha, eu tenho 2. E ia passando, disse: olha, e tu não tem nenhum. E ele diz assim: por acaso eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? A questão não é ser melhor, nem pior. A questão é que havia um sonho no coração de Ana. Amém, irmãos? E nós, maridos, não podemos ser insensíveis a isso. Às vezes nós lutamos e fazemos de tudo para realizar nossos sonhos. E as nossas esposas? E os nossos filhos? Quais são os sonhos deles? O que eu tenho feito para que esse sonho se realize? Sabe o que Eucana fez? Coabitou com Ana. A única maneira dela gerar filhos era praticando. Não é verdade? É praticando que se joga. E a Bíblia diz que quando ela volta de mais um tempo, de mais uns dias de choro no templo, Eli disse: rapaz, essa mulher está bêbada, cara. Porque ninguém escuta ela falar nada, só mexendo os lábios, deve estar porre. Só que ela não estava porre, ela estava orando, buscando a Deus, clamando a Deus. Amém, irmãos? E Ele a abençoa. Apesar da vida torta, escangalhada que ele tinha, mas a palavra que sai da sua boca tem poder para gerar vida ou morte. Amém, irmãos? E ele gerou vida, liberou a palavra, e Deus faça, que Deus cumpra a sua vontade. E a Bíblia diz que voltando para casa, depois desses dias, Eucana coabitou com a sua esposa. Ele fez o que, irmãos? Cooperou para que o sonho da sua esposa se tornasse realidade. Quem fez a obra? Deus. Quem faz as coisas, os sonhos se realizarem, irmãos? Deus. Mas nós podemos ajudar ou atrapalhar. Amém? Tem marido que não deixa a mulher estudar. Barra a mulher. Não, agora tu vai... Não, irmão. Se o sonho dela era se formar, deixa a mulher estudar. Há um tempo para todas as coisas, sim ou não? Sim, há um tempo. Minha mãe teve 4 filhos e depois dos 4 já estarem taludos. Mamãe voltou a terminar os estudos e fez faculdade. Papai permitia, ela trabalhava o dia inteiro na Maquel. Você lembra da Maquel, em Castanhal? Passava o dia lá. À noite ela saía de lá e ia para o Cônego Leitão estudar até terminar o ensino médio. Eu ensinei a mamãe, que ela estava no 3º ano e eu estava já quase lá no 3º ano e eu tinha que dar aula para minha mãe. Porque ela voltou a estudar, era um sonho dela. E meu pai não a impediu. E eu digo para você, marido, ouça, pergunte para ela se ela tem sonhos. E ajude. Amém, irmãos? Que realização? Veio o filho. Foi realizado aquele sonho. Amém, irmãos? A nossa família precisa, sim, ter sonhos. Todos. Aqui, eu fiz questão de trazer o texto de Ana, mas
Todos nós temos sonhos. Nós, homens, mulheres, rapazes, crianças, temos sonhos. E a família deve ser esse lugar de sonhos e de realizações. Amém? Onde um coopera, ajuda, para que o outro realize o seu sonho. Aleluia. Amém, irmãos? Sétima coisa que a nossa casa precisa ter: paz e descanso. A nossa casa precisa ser um lugar de paz. Deus é Deus da paz. Amém? A sua casa precisa ser esse lugar de paz e de descanso, onde todos tenham prazer de voltar para casa, onde todos tenham a alegria de dizer assim: não, agora eu vou para minha casa. Porque tem marido que sai do trabalho e engata no boteco, meu irmão. Isso aparece em casa no outro dia. Será que a esposa é muito ruim? Será que todas as vezes que ele chega do trabalho é briga, cobrança, que não dá mais prazer dele voltar para casa? Se a nossa casa, irmãos, é um lugar de paz e de descanso, há prazer no nosso coração em voltar para casa. Há prazer. Aleluia. Eu digo para você, eu vivi muitos anos passando finais de semana inteiro fora de casa. Viajava sexta, chegava segunda-feira. Já na hora de trabalhar, muitas vezes. Mas no dia que eu conheci o Senhor, que Ele me tirou dessa vida, irmãos, sabe qual era a minha maior alegria do final do dia? Era voltar para casa e ver meus filhos. E até hoje, eu saio, vou para onde preciso ir, mas eu tenho prazer e alegria, irmãos, em voltar para casa. E a nossa casa precisa ser esse ambiente, onde há paz e seja um lugar de descanso. Amém? Abra comigo alguns textos, vamos rápido, tá bom? Provérbios 29. Vamos para o livro de Provérbios aqui. Provérbios 29, verso 15, Ramon, tá bom? 29, 15. Você achou? Amém? Provérbios 29, 15 e o verso 17, tá bom? Os dois textos. Diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a vergonha à sua mãe. Verso 17: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Nós pais, enquanto nossos filhos não chegam em casa, nós não temos paz. Enquanto a gente não sabe como eles estão, nós não temos paz. E a vara é para a costa do filho. Amém, irmãos? Alguns momentos de correção é para que ele seja sábio. Aleluia. E isso fará com que nós pais tenhamos descanso. Tenha horário, regras, limites. Isso nos dá descanso. Amém, irmãos? Quantos pais não conseguem dormir porque não sabem nem por onde o filho anda? Meu irmão, é ruim. Vou dizer para você, não é bom. A insegurança, a incerteza, a gente não tem paz para fechar o olho e dormir. Aleluia. Mas nós pais temos a oportunidade de ter uma casa de descanso ensinando nossos filhos, fazendo com que eles sejam sábios. E em alguns momentos, meu irmão, com a vara. Em alguns momentos a sabedoria vem com a correção. Aleluia. Amém, irmãos? Deus nos ama e nos ensina, sim ou não? Se a gente não aprende, Ele vem com a vara. A gente aprende. Às vezes nossos pais faziam errado, dava a vara, depois nos ensinavam.
Não é verdade? Mas isso nunca deixou de nos ensinar. A gente faz correto, ensina, para que nosso filho seja sábio e a nossa casa seja um lugar de descanso. Posso prosseguir? Amém, irmão? Muito bem. Capítulo 21 de Provérbios. Mulheres, perdoe seu pastor, tá bom? Provérbios 21, verso 9 e o 19. Provérbios 21, 9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Não dá para ter paz se a mulher é briguenta. É melhor morar no canto do eirado. Avance para o verso 19, por favor. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Meu irmão, é melhor morar sozinho. Você, esposa, precisa ser sábia. Você, mulher, precisa ter sabedoria para lidar com um homem que chega na sua casa. Às vezes, estressado de ouvir bronca do patrão. De ser puxado a orelha e você nem sabia. E aí ele chega, bufando, e aí você ainda descarrega tudo no cangote. Meu irmão, ô noite ruim você vai ter na sua casa. Amém? Pastor, mas ele precisa saber. Sim, da forma correta, no tempo certo. Há um tempo e um modo até para falar as coisas. Aleluia. E é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta. A mulher graciosa será honrada. Você está aqui comigo? Mas a mulher briguenta, irmão, fica sozinha. Fica sozinha. Podemos avançar? 1 de Samuel, capítulo 25. Rapidinho, tá bom? Vou ler um texto de um homem agora, tá bom, homens? Não é só para as mulheres, não. O homem também vira e mexe, arranca a paz de dentro da casa, porque é cabeça dura. Vou ler textos salteados desse capítulo 25, tá bom? Verso 3. Nabal era um homem, era o nome deste homem, e Abigail, o da sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Amém, irmãos? Quem era o cabeça dura do relacionamento? O homem. Quem não trouxe paz para sua casa? O homem. Então, homem, não seja cabeça dura. Amém? Não seja duro demais. O homem naturalmente ele já é mais forte, mais duro em algumas situações. Por isso Pedro diz que nós devemos tratar a nossa mulher com devida honra, porque ela é a parte mais frágil. Deus fez assim, irmãos. Isso não é defeito. Amém? Por isso, homem e mulher casam-se e um supre a necessidade do outro. Um ajuda o outro. Isso é casamento. Só que o homem não pode ser cabeça dura ao ponto de não trazer paz para dentro da sua casa, de gerar contenda. Avance comigo, por favor. Verso 6. Davi manda seus moços até a casa de Nabal. Verso 6. Davi diz para eles: dizes aquele próspero, paz seja contigo e tenha paz a tua casa. O que é que Davi está dizendo para ele? Meu filho, que você tenha paz e na sua casa também. Tenha paz em sua casa. E tudo que possuis, tenha paz. Avance comigo um pouco mais. Verso 10. Só que o homem é cabeça dura, não é verdade? Verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu Senhor.
Avance o texto comigo, por favor. Verso 14. Nesse meio tempo, verso 13, Davi disse, cada um cinja-se com a sua espada. Verso 13. O que é que Davi ia fazer, irmãos? Acabar com a família de Nabal. Pela palavra, pelo ímpeto. Eu te dei paz. Tu quer guerra? Então vamos acabar com tua família. Porém, a esposa era sábia. Verso 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou com eles. Diga, misericórdia. Faltou sabedoria ao homem? Quem teve que responder a bronca? A mulher. Avance, verso 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento. Versículo 24. Lançou-lhe aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, perante falar com a tua serva contigo, e ouve a palavra da tua serva. Verso 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. Verso 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. A esposa disse que o pecado era dela. Isso chama-se intercessão. Amém, irmãos? Porque eu li alguns textos salteados? Porque o homem ia dar um enorme prejuízo para a vida da sua família. Por quê? Porque Davi ia chegar lá e ia exterminar a família de Nabal. E eu volto ao texto de Provérbios. É melhor morar numa casa deserta do que com uma mulher briguenta. E homem briguento também dá muita dor de cabeça para sua esposa. E eu digo para você, se a sua casa é um lugar de paz, você precisa agir com sabedoria. Amém? Amém, irmãos? Quantas vezes famílias se envolveram em brigas e em tragédias, porque um homem ou uma mulher eram muito cabeça dura. E isso é triste. Triste demais. Amém, irmãos? Esses dias eu vi um vídeo muito triste. Muito triste. Porque o filho brigou, arrumou briga. E na hora da briga, a mãe dele se meteu na briga para salvar o filho. E ela morreu. E o incircunciso está vivo. A nossa casa, que era para ser um lugar de paz e de descanso, virou um lugar de tragédia. Amém? Mas que a sua casa, em nome de Jesus, seja um lugar de paz e de descanso. Amém, irmãos? 8ª coisa que precisa ter em nossa casa: transparência e fidelidade. A nossa casa precisa viver em transparência e fidelidade. Por isso, volto a reafirmar para você, não tem como separar isso. Quanto mais transparente, mais fiel eu sou. Quando eu começo a esconder algumas coisas, ocultar algumas coisas, é porque eu estou deixando de ser fiel. Vamos ler o texto? Você está junto comigo? Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, 27. Diz o Senhor:
Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus 6, 22. Diz Jesus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus fala que se eu olhar com intenção impura, eu já adulterei. E a transparência e fidelidade estão atreladas uma à outra. Amém. Eu digo para você, homem, se você tem dificuldade nessa área, com os seus olhos, faça uma aliança com o Senhor. Aleluia. Faça uma aliança com Deus. Jó 31. 1, Ramon, põe aí. Jó 31, 1. Vê se é esse texto. É esse mesmo. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria em uma donzela? O que Jó está dizendo, irmãos? Que ele fez uma aliança com os seus olhos. Jó era um homem casado. E ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu vou olhar para uma donzela, se eu sou casado? Eu digo para você, se você tem dificuldade nessa área, faça uma aliança com o Senhor. Diga a Deus que os meus olhos se desviem. Porque se seus olhos forem bons, o seu corpo é bom. Está em luz. É transparente. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. E hoje eu estava vendo, acho que era uma postagem do pastor José Gonçalves, onde a mulher dizia, pastor, o que eu faço com meu marido? Ele disse para mim que todas as vezes que a gente está junto, ele está pensando em outra mulher. O pastor José Gonçalves ficou até meio sem jeito para responder esse negócio. Ele disse, rapaz, eu nem respondia. Mas, entretanto, isso é fruto dos olhares. A gente vai andar de cabeça baixa? Não. Mas você precisa vigiar os seus olhos. Amém? Faça uma aliança com os seus olhos. Diga, Deus, blinda meus olhos. Posso prosseguir? Fidelidade e transparência. Se você tem dificuldade, converse com a sua esposa. Diga para ela, seja transparente com ela. Peça ajuda para ela. Ela é a sua maior ajudadora. É a sua esposa. Lembro-me de uma vez passar por uma situação e eu cheguei em casa já quase lagrimando, pedindo perdão para a pastora. Me perdoe porque eu pequei. Me ajoelhei lá na sala de casa na hora. E ela orou por mim. Graças a Deus. Passou. Hoje eu conto porque eu venci. Amém, irmãos? Fidelidade e transparência. Precisa haver em nossa casa. Só o homem que tem dificuldade com isso? Não. Mas os homens são a maioria. A maioria dos casos é dos homens. A mulher não está isenta disso. Não está isenta disso. Amém, homens? Faça uma aliança com o Senhor com os seus olhos. Nona coisa que precisa ter em nossa casa. Irmão, nossa casa precisa ser um lugar de oração. Nossa casa não pode faltar oração.
Casa de crente que não tem oração, esse precisa se converter. A nossa casa deve ter oração. Deve ser um lugar de oração. Amém, irmão? Abra comigo, por favor. Você está no capítulo 6, sim? Mateus? Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Vá para o verso 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Não, esse eu já li. 5 a 8, perdão. Confundi as linhas. Mateus 6, verso 5 até o verso 8. Você encontrou? Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra na tua casa, não ora no meio da rua não precisa mostrar para ninguém. O lugar onde mais precisa ter oração é na sua casa. Entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém, irmãos? Orar na igreja é bom? Sim, semana que vem tem semana de oração. Mas na sua casa deve ser uma vida inteira de oração. Meu irmão, na sua casa tem que ter oração. Diariamente. Diariamente. Nós cristãos que não oramos, morremos a cada dia. Uma vida sem oração, irmão, é uma vida de morte a cada dia. Regredindo para a morte. Um crente que não ora. Amém? A sua casa, a minha casa, a nossa casa, o nosso lar, precisa ser um lugar de oração. 10ª coisa que precisa haver em nossa casa é união e compromisso. Não tem como andar dois. Amós 3:3, Ramon, põe aí para nós, por favor. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houverem entre eles acordo. Já pensou se marido e mulher não concordam com algo? Como conquistar? A nossa casa precisa ser um lugar de união. O casamento, ele é caracterizado pela união. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Amém? União não nos torna como se nós fôssemos um só pensamento. Infelizmente. Infelizmente. Porque são criações diferentes, cabeças diferentes. Mas eu me uno à minha esposa com relação a algo. Porque dois, concordando em algo, aqui na terra, é sinal de que foi ligado onde, irmãos? Nos céus. Então, se você e sua esposa concordam com algo, eu posso não aceitar tudo. Mas se eu percebo que a proposta dela é melhor, que a atitude é melhor, eu devo me unir a ela. Amém? Porque senão, irmãos, casa dividida não prospera, reino dividido nunca avança, não tem como. Nem como andar. 2. Se não estiverem de comum acordo. Aleluia. A nossa casa precisa ser um lugar de união e compromisso. 2 Crônicas, capítulo 5, Ramon, por favor. Prometo para você que é o último texto, tá bom? 2 de Crônicas 5, verso 12 e 13. Olha esse texto. 2 Crônicas 12 e 13. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino,
estavam de pé para o oriente do altar, com os símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até os 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, você sabe o que é uníssono? Juntos, unidos, uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Aleluia, irmãos. Irmão, quando há concordância, quando há união, ali Deus libera a bênção, meu irmão. Eles estavam reunidos em uníssono, começaram a adorar ao Senhor e Deus derramou da sua glória naquele lugar. Agora, se você e a sua esposa não concordam com nada, como Deus pode derramar a glória dele, a graça, o favor dele, se vocês não andam unidos? Alô? Meio difícil. E a casa, ela precisa ser unida. Os cônjuges, marido e mulher, precisam ser unidos até na criação dos filhos. Você sabia? O quão é importante isso? O marido diz não, e a esposa diz sim. Não, mas o papai deixou. Não, vou pedir para a mamãe, porque a mamãe deixa, o papai nunca deixa. Aí chega lá com a mãe diz, o que foi que teu pai disse? Unidos, até na criação dos filhos. Amém? Amém, irmãos? A união vai produzir que Deus derrame da sua glória sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu sei que eu passei do horário, já peço perdão a você. Mas a sua casa e a minha casa precisa ser um lar onde Deus é conhecido, onde Deus é glorificado. A nossa casa precisa ser um lugar de respeito e amor. A nossa casa precisa ser um lugar de segurança e propósito. A nossa casa precisa ser um lugar de honra. A nossa casa precisa ser um lugar de sonhos e de realizações. A nossa casa precisa ser um lugar de paz e descanso. A nossa casa precisa ser um lugar de transparência e de fidelidade. A nossa casa precisa ser um lugar de oração. A nossa casa precisa ser um lugar de união e de compromisso, comprometimento. Sabe por que todos estavam reunidos lá quando Salomão edificou? Porque eles tinham compromisso com aquilo. Se você ler verso 10, diz que até aqueles sacerdotes que não estavam para atuarem no templo naquele dia, jejuaram, se santificaram para estar lá. É como aquela conversa de que não, hoje não é meu dia da diaconia, então posso chegar atrasado no culto. Não, eles tinham compromisso. Compromisso. Amém, irmãos? Responsabilidade, união e compromisso. Aleluia. E deixa eu lhe dizer algo. Olhe bem para o seu pastor. Ainda que a sua família, a sua casa não tenha tudo isso que eu falei hoje, Deus te colocou em uma grande família. Amém? Olhe para o seu irmão aí, você faz parte da família de Deus. Todos nós fazemos parte dessa família. Ainda que a sua não seja perfeita, que não tenha tudo isso, Deus lhe colocou em uma família. Deus lhe chamou para a família dele. Amém? E na família de Deus tem todas essas coisas. Precisa haver na família de Deus todas essas coisas. Aleluia. E se você está na família de Deus, saiba que você terá alegria e sempre haverá esperança.
esperança. Você pode dizer, não, pastor, minha família não é crente toda, mas Deus lhe colocou aqui, e nós somos uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. Você tem irmãos. Amém? E se você tem irmãos, você tem um lugar onde você conhece a Deus e torna a Deus conhecido. Aqui é um lugar onde nós respeitamos e amamos. Aqui é um lugar onde Deus é glorificado. É a casa do Senhor. É aqui que nós devemos ter segurança e propósito. Aqui muitos propósitos são liberados. Você faz parte dessa família. Amém? Amém, irmãos? Entenda isso. Ainda que lá na sua casa não tenha tudo isso, na casa de Deus tem. Nós lutamos e nos esforçamos para viver todas essas coisas como família de Deus. Aleluia. Eu digo para você, dê a mão a uma pessoa que está do seu lado e vamos orar. Em Abraão seria bendita todas as famílias. E em você, a sua família também será bendita e abençoada. Tudo que a sua família precisa é que você conheça Deus e você faça Deus conhecido lá dentro da sua casa. Tudo que a sua família precisa é que você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que glorifique ao Senhor. Que glorifique ao Senhor. Aleluia. É isso que a nossa casa precisa. Viver isso. Para que ela seja bendita por Deus. Para a glória de Deus. Para que Deus seja exaltado, glorificado em nome de Jesus. Pai, nos une como família nessa casa. Dai-nos em um só coração, um só sentimento, pois há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E nós, como teus filhos, nos unimos em graça e em verdade todos os dias. Que haja sobre essa casa e sobre a família de cada um dos meus irmãos o conhecimento do Senhor, a glória do Senhor. Que haja união, que haja transparência, que haja respeito e amor. Que haja, Senhor, segurança, propósito, honra. Que haja sonhos, que haja realizações desses sonhos. Que haja paz, que haja descanso, que haja oração. Que sejamos unidos e comprometidos uns com os outros. Ó Deus, e que no nome de Jesus, a Tua palavra seja praticada diariamente. Porque daquilo que depender de nós, haverá honra e respeito, amor, haverá, Deus, fidelidade, transparência, haverá união, haverá compromisso. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos viver isso diariamente. E eu declaro sobre a sua vida um tempo de paz, de bênção do Senhor. E creio que você desfrutará dessa casa bendita de Deus. Que a sua família será bendita do Senhor. E onde você for e a sua casa for, você será bem-aventurado em todas as coisas. Que Deus te abençoe essa noite. Que Deus lhe leve em segurança e paz. Que Deus lhe proteja e lhe guarde. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo alcance seu coração, a sua vida nessa noite. Eu oro assim crendo e abençoando a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, 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 aleluia. Glória a Deus, vá na paz, que Deus abençoe. Nos vemos domingo em nome de Jesus.